A paz do Senhor, meus irmãos queridos, apaixonados pela palavra de Deus. Quero deixar uma palavra para vocês que fica no Evangelho de João, capítulo 2, O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, que diz assim, Ao terceiro dia, realizaram uma bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2: E Jesus e seus discípulos também foram convidados para as bodas. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Meus irmãos, é importante relatar aqui a cerimônia judaica, a cerimônia do judeu diante do casamento. Eu tenho dito para os meus alunos, discípulos do Instituto Bíblico Betesda, que há muita dificuldade hoje em se entender a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem entender os costumes judaicos. Porque a Bíblia foi escrita por um judeu e para judeu. Então, se você quer entender a palavra de Deus, você precisa entender os costumes da palavra de Deus, aonde o costume tipifica algo tremendo espiritualmente. Perceba só, existe na tradição do judeu ortodoxo, ainda eles seguem isso, a tradição do casamento ela se dá em 3 fases. A primeira fase ela se dá na promessa, a segunda fase no desposamento e na terceira fase a fase das bodas, as bodas. E se nós olharmos, nós vemos que na primeira fase os pais com as crianças ainda sem a idade de assumir um compromisso matrimonial, nós vemos que eles faziam uma promessa: olha, meu filho e sua filha, quando atingirem a maioridade, eles vão se casar. E ali eles faziam uma promessa. A segunda fase é a fase do desposamento, onde as famílias prometidas, junto com os filhos prometidos, iam até o juiz daquela época, onde eles assinavam um papel. Mas é interessante aqui destacar que dentro dessa cerimônia e dessa segunda fase, que é o desposamento, aonde eles iam de frente com o juiz, o marido ainda não levava a sua esposa para casa, pois ele precisava preparar o ambiente, preparar o lugar para a terceira fase, que é a bodas. Essa bodas era uma grande festa onde o noivo regozijava com todos os seus familiares e amigos íntimos, amigos que estavam ali sempre por perto. E essa festa das bodas durava 7 dias. Irmão, se nós trazemos isso para o espiritual, isso é tremendo, porque a igreja ela foi prometida para Cristo ainda antes que houvesse dia, ainda antes que tudo fosse criado. A Bíblia diz assim que nós fomos eleitos nele, ainda antes da formação ou da criação do mundo. Então, nós fomos prometidos para Cristo, nós fomos eleitos em Cristo. E o interessante é ressaltar que na segunda fase, Cristo já havia a promessa, então ele precisava firmar esse compromisso diante de um juiz. E nós vemos que Jesus, no Monte Caveira, no Gólgota, ele está diante do maior juiz que existe, que é Deus, e ele assina um compromisso com a igreja. Só que ainda ele não leva a sua esposa, porque a igreja deixa de ser noiva para ser esposa de Cristo. É interessante que ele diz assim, eu vou preparar lugar. E ele diz para os seus discípulos: a casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, sabe o que nós entendemos com isso? Que Cristo está preparando o lugar, o ambiente, para receber a igreja. E quando a igreja for arrebatada, no arrebatamento, no rápido, a festa das bodas do noivo com a noiva não vai durar 7 dias, mas vai durar 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. Isso vai ser tremendo. Mas se nós trouxermos isso para um contexto de hoje, dos dias de hoje, veja, observe, irmãos, o texto. Olha o texto. A mãe de Jesus era a mulher mais próxima deste casal que estava casando.
e, por consequência, convidaram Jesus e os seus discípulos. Mas dentro da tradição também judaica existiam níveis aonde as pessoas mais próximas ficavam mais perto do noivo. Em um nível ali, a um nível mais atraídos pelo noivo, um nível onde as pessoas bem mais sucedidas, onde as pessoas mais próximas, familiares, estavam nesse primeiro nível. Jesus ficava num nível anterior, porque ele não era próximo. Quem era próximo era Maria, e Jesus e os discípulos ficaram em um segundo nível, ou terceiro nível ali. Mas o que nós entendemos? Que dentro dessa grande festa se acaba o vinho. E o que o vinho significa? O vinho significa, irmãos, alegria. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse vídeo. Em que nível Cristo está na tua vida? Em que nível Cristo está no teu relacionamento? Em que nível Cristo está no seu matrimônio, no seu casamento? Em que nível Cristo está no teu namoro? Meus irmãos, nós vemos que Cristo estava num nível anterior, num nível depois, num nível deixado num canto de lado. Às vezes nós queremos trazer Cristo para dentro da nossa vida cotidiana, mas deixamos Cristo de lado em algumas situações da nossa vida. Irmãos, mas quando falta o vinho, a primeira coisa que a mãe dele diz: eles não têm mais vinho, acabou a alegria. E quantos que estão assistindo esse vídeo estão sem alegria, estão vivendo por viver, estão deixando a vida levar e vão para a igreja por ir, eles não têm um verdadeiro comprometimento, porque já se foi a alegria, já se acabou o vinho, já não tem mais o prazer de adorar, já não tem o prazer mais de estar na casa de Deus. Importante aqui citar que a mãe de Jesus aqui tipifica o Espírito Santo, porque muitos procuram ajuda não em Jesus, mas na mãe. A mãe não pode fazer nada, a mãe só pode mostrar o caminho, pode mostrar quem pode fazer o milagre, que é Jesus. Meus irmãos, e Jesus faz um milagre tremendo dentro desta casa, desse matrimônio, porque Jesus pega 6 talhas de água e pede para encher até a boca. Olha o texto depois. Ele pede para encher até a boca. Irmãos, ele restaura a vida, ou seja, o matrimônio, ele restaura por completo em todas as áreas. Aquelas talhas simbolizam as áreas da nossa vida: o físico, o espiritual, o moral, as necessidades, o relacionamento, a economia. Então, cada talha daquela ali simbolizava as áreas da nossa vida cotidiana, seja ela matrimonial, seja ela na nossa vida física, cotidiana, particular. Talvez você não namore, não é casado, mas você tem uma vida. Jesus, ele pode transformar aquilo que você está vivendo, que é a água, em vinho, em alegria, em coisas prazerosas, em todas as áreas, seja ela no físico, seja ela no espiritual, e seja ela no moral, seja ela nas necessidades, no relacionamento e na economia. Irmãos, e o mistério do milagre não poderia ser encher até a metade ou quase cheio. Tinha que ser encher a água, as talhas até a boca. Então, não pare no meio do caminho. Vá até o final. Deus abençoe, em nome de Jesus.